Irmãos, motivo de alegria, estamos reunidos na presença desse Deus maravilhoso. Aproveitando que os irmãos se encontram de pé, peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estamos mais um dia aqui em um culto de estudo da palavra do Senhor. Irmãos, nós vamos aprender juntos uns com os outros nesta noite, amém? Eu convido os irmãos para estarem lendo, estar participando, viu, irmãos? Estarem perguntando, irmãos. Mas qualquer coisa que eu não souber, está aqui o pastor Alcione, está a pastora, e nós juntos vamos aprendendo juntos, amém? Com os demais obreiros. Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos obras de suas mãos, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preordenou para andarmos nelas. Convido os irmãos para nós orarmos nesta noite. Mais uma oração. Amém. Louvo a Deus, irmãos, por cada oração que foi feita aqui. Mas eu quero apresentar a minha vida diante do Senhor também. Altíssimo Deus e soberano Pai. Senhor, eu te louvo, meu Pai, pela oração, meu Pai. Senhor, meu Pai, que a pastora, meu Pai, ministrou agora há pouco, Senhor. Os louvores, meu Pai, adorando a santa presença do Senhor. E agora, meu Pai, eu quero, meu Pai, pedir perdão e me colocar diante do Senhor, meu Pai. Meu Deus, aqui está apenas uma matéria, meu Pai. Uma matéria que não sabe, que não faz, que não age, se não for pelo Senhor. Uma matéria em que não há sabedoria, meu Pai. Em que há apenas a misericórdia do Senhor e do Teu Espírito. Então, nesta noite, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Fala conosco, nos instrui, nos ensina, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou perguntando aos irmãos que puderem ler certa referência. Os irmãos levantem a mão, porque aí eu já sei cada referência que vai ficar com cada irmão, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Quem vai poder ler? Já pode dizer, irmã. A irmã Aparecida vai ler Atos 4, 12. Se eu ver outro aqui para dizer, a irmã Adriana. Efésios 1, 17. Irmãos, o tema que nós vamos falar hoje é sobre o plano da salvação. Irmão, nós podemos falar sobre muitas coisas. Nós podemos falar sobre milagres. Nós podemos falar sobre oração. Podemos falar sobre as três pessoas da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não adiantará falarmos nada se você não entender o que é a salvação. Se nós não entender por que nós deixamos o mundo e viemos para a presença do Senhor. Se nós não entender por que nós deixamos as velhas práticas e hoje nós renunciamos tanto, pastor. Se nós não entender o que é salvação, como que nós vamos saber por que nós estamos aqui? Atos, capítulo 4, versículo 12. Pode ler? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, então a primeira coisa que eu entendo da salvação, ela só existe em Cristo. Irmãos, eu posso ser a melhor pessoa do mundo.
Eu posso dar o meu corpo para ser queimado em prol de uma boa causa, mas se não tiver Cristo, não há salvação. Cristo é a porta que leva o homem a Deus. Cristo é o caminho que nos leva ao céu. É por isso que quando nós viemos na casa do Senhor, quem um dia chegou na igreja e talvez depois de uma palavra, houve um apelo e o pregador falou: quem quer aceitar Jesus como Salvador da nossa vida? E eu acho tão interessante, pastor, que o certo deveria ser Ele nos aceitar. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que para nós aceitarmos a Cristo, para nós termos a nossa salvação, nós temos que aceitar não só com o nosso coração, confessar com a nossa boca, porque Cristo é o único que nos levará a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes quando nós vamos evangelizar, um dia eu estava evangelizando, irmãos, uma época boa, né? Parece que a gente vai esfriando na fé, e hoje a gente lembra da evangelização como algo que aconteceu há tantos anos. Mas um dia eu evangelizando, um homem olhou para mim e falou: eu não quero esse folheto, porque se uma pessoa como eu, que não mato, não roubo, não faço nada para ninguém, então se eu não tiver esse Jesus, então eu não vou ter salvação. Eu sou um homem bom, por que eu não vou para o céu? Irmãos, só que nós entendemos nessa noite o que Paulo disse lá em Efésios 2:8, irmãos, que não é pelas obras, não é pelo que eu ou você fez, não é pelo que eu ou você faz, não é pelo quanto eu e você somos bons, é pelo que Cristo fez um dia na cruz do Calvário e deu a mim e a você o direito à salvação. Mas, missionária, o que é a salvação? Basicamente, a salvação é o resultado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Efésios capítulo 1, versículo 7. Aleluia, Deus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer então que a salvação foi um resultado do sacrifício de Cristo da cruz do Calvário. Então por aí tudo bem, então nós precisamos ser salvos, irmãos, mas ninguém procura ser livre do perigo se ele não entender que ele está em perigo. Irmãos, alguém aqui vai fazer um tratamento de saúde se ele não acreditar que ele está doente? Você vai fazer um tratamento, irmão Lucilena, se você não acreditar que você está doente? Eu posso falar para você: olha, você não está bem, mas você fez exame e está bem. Eu olho para você e falo: mas aparentemente você não está bem. Mas se você está doente, você vai procurar um médico, você vai procurar um procedimento. Então por que nós precisamos de salvação, missionária? Por que eu preciso de salvação se eu nunca roubei, se eu nunca matei, se eu nunca me prostituí, se eu nunca fiz nada condenável a ponto de valer o sangue do Filho de Deus? Por que eu necessito de salvação? Aí nós vamos voltar lá no estudo passado, quando nós aprendemos de onde nós vemos e de onde foi que nós viemos, lá da criação do homem, lá no Jardim do Éden. Quando Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, Adão e Eva escolhem pecar, e quando eles pecam, só para nós entender uma coisa, eles eram representantes da humanidade. Irmãos, o que o pastor Alcione construir aqui na terra, todas as riquezas que ele construir, quando ele partir, vai ficar de herança para os seus filhos, porque ele é o representante da linhagem dele. Adão era o representante da raça humana, e a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Adão ele peca ali no Jardim do Éden, é como se toda a raça humana pecasse com ele. Eu quero que um dos irmãos abra a Bíblia para nós em Romanos 3:23. Glória a Deus. Livro de Romanos 3:23 e o outro em Romanos 3:10. Então imagina, quando Adão e Eva pecam lá no Jardim do Éden, eles eram os representantes da humanidade, eram os primeiros seres humanos. E quando eles
entrou no mundo. Romanos 3, 23. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Irmãos, podem ficar tranquilos, podem procurar com calma. Amém. Romanos 3, 23. Aleluia. Depois Romanos 3, 10. Amém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Irmãos, agora eu vou perguntar para vocês. Irmão, nem se tivesse uma pessoa de 200 anos aqui, se eu perguntasse para ela se estava lá no jardim, ela ia falar, eu não estava. E ela não estava mesmo. Eu não estava lá, você não estava lá. Nós não pecamos com Adão e Eva, mas a palavra do Senhor vai dizer que Paulo deixa escrito aos romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que eu vou falar algo interessante para você. Eu e você não pecamos lá no jardim e herdamos a condenação, herdamos o pecado, herdamos tudo que o pecado carrega. Só que eu e você também não estávamos lá no Calvário. Eu e você também não estávamos na cruz. Eu e você não fomos nem Sirineu que ajudou Jesus a carregar na cruz. Mas quando ele morreu na cruz do Calvário, mesmo eu e você não estando lá, eu e você também herdamos a salvação por herança. Então nós vamos entender, irmãos, por que nós precisamos ser salvos. Romanos 3, 10. Glória a Deus. Aleluia. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Até o 13. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam indolosamente, e peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Irmãos, quando nós vemos, Paulo ele está falando dos efeitos negativos do pecado. E é aquele pecado que entrou no mundo lá no Jardim do Éden. E o pecado ele afetou o homem em todas as áreas da sua vida fisicamente. Por que o pecado afetou o homem fisicamente? Porque antes não havia morte. Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. A primeira coisa que o homem perde quando ele desobedece a Deus e come do fruto que Deus falou para ele não comer, irmãos, a primeira coisa que entra no mundo era a morte. Aí eu aprendo quando a palavra do Senhor ela vai nos dizer que o salário do pecado ela é a morte. Agora imagine, irmão, nós trabalhamos o mês inteiro para receber. Irmão, aqui ninguém trabalha muito. Poucas pessoas talvez vai falar, eu trabalho porque eu gosto. Eu trabalho porque eu amo levantar, sair de casa, largar as minhas coisas e ir trabalhar para alguém. Não, nós trabalhamos porque precisamos viver. Aí a palavra do Senhor vem nos dizer que o salário do pecado é a morte. É Jesus falando para você. Quantas vezes o inimigo, irmãos, ele nos engana com tantas coisas que aos nossos olhos parecem bons, que aos nossos olhos parece que vai trazer coisa boa. Pergunta para alguém que está no bar agora se beber é ruim. Pergunta a alguém que está se prostituindo agora se aquilo não está dando prazer. Pergunta para alguém que contou uma mentira para se ver livre de um problema se ele não se sente momentaneamente aliviado. Só que tudo isso traz consequências, e a consequência é a morte, a destruição, é a separação com Deus. Mas o que Cristo te oferece nesta noite é algo que não te traz dores, é algo que não te afeta, é algo que te conduz à salvação. Glória a Deus. Irmãos, então o pecado ele afetou o homem fisicamente, porque, irmãos, tantas enfermidades que vêm. E parece, pastor, que a cada dia parece que o nosso corpo fica mais fraco. Irmão, um vírus pequenininho, que é capaz de ver apenas por um microscópio.
50 quilos. Porque, irmãos, o pecado ele afetou aquilo que Deus criou para ser eterno. Só que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, entenda o valor da sua salvação. Não é apenas você sair da sua casa e sentar nesse banco. Não é apenas você vir para cá, renunciar tudo que você fazia. Olha, uma das maiores benefícios da salvação, que ainda que um dia esse corpo que hoje é afetado por enfermidades, por cansaço, ainda que um dia ele acabe aqui na terra, ele foi feito para viver eternamente nos céus. É a recompensa da salvação. O pecado, irmãos, ele afetou o homem, além de ele afetar o homem fisicamente, ele afetou o homem moralmente. A palavra do Senhor vai nos dizer que antes do homem pecar no jardim do Éden, irmão Tiago, Adão ele olha para sua esposa quando Deus dá Eva para ele e fala: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Nossa, acho que a pessoa não tem nada mais bonito que isso daqui que Deus me deu. Depois que eles pecam, Deus chega para ele e fala: Adão, por que me desobedeceste? A primeira coisa que ele olha e fala: foi a mulher que o Senhor me deu. É como se ele falasse: olha o problema que o Senhor arrumou para mim. Eu estava bem, o Senhor me trouxe ela, mas por que depois que o pecado entrou mudou? É Deus falando para você: o pecado nunca vai trazer algo de bom para a sua vida, nunca vai trazer algo de bom para a sua casa. Irmãos, o pecado afetou o homem moralmente. Adão e Eva são ali expulsos do jardim do Éden. Tem 2 filhos, Caim e Abel. Os 2 vão oferecer sacrifício a Deus. De repente Abel oferece um sacrifício melhor. Não sei de onde Caim tirou que ele podia se levantar contra o seu irmão e matar ele. E acontece o primeiro homicídio. E quantos homicídios hoje em dia que descenderam daquele? É Deus falando para nós: o pecado ele destrói, o pecado ele traz morte e destruição, mas Cristo ele traz vida e vida com abundância. Cristo ele traz vida e vida eterna. Irmãos, o pecado afetou o homem moralmente, mentalmente e espiritualmente. Foi o que a diaconisa irmã Adriana leu: ninguém mais quer fazer o bem, nem o homem sequer. A palavra do Senhor vem nos dizer que no Velho Testamento, quantas passagens o Senhor dizia que o Senhor olhava procurando um justo sequer. Em uma geração, pastor, imagina quantas pessoas que não haviam no mundo na época do dilúvio. E a Bíblia diz que Deus encontra apenas Noé. É Deus falando para você: o pecado ainda continua sendo pecado. Mas quando Ele olha na terra, Ele ainda continua enxergando aqueles que aceitaram a sua salvação. Ele ainda continua enxergando aqueles que o conhecem como Deus. Ele ainda continua enxergando aqueles que são seus. Glória a Deus. Tudo bem. Então o pecado afastou o homem de Deus e tudo aconteceu da forma que nós lemos. E eu quero que um dos irmãos, levante a mão quem pode ler para mim 1 Coríntios 5,17. Quem vai ler 1 Coríntios 5,17? Glória a Deus. Isaías 53, 4 e 5. Amém? Quem for ler primeiro, irmão, perdão, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios. 2 Coríntios 5,17. E vamos ler também Isaías 53, versículo 4 e 5. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, irmãos, o maior resumo da salvação: eis que se alguém, sabe o que é esse alguém? Qualquer pecador, qualquer perdido,
Qualquer, irmãos, transgressores, se alguém está em quem está em Cristo, não é na religião, não é em Pedro, não é em João, não é em Maria, é em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Irmãos, o que quer dizer nova criatura? Há uma transformação na sua vida. Você que antes estava perdido no pecado, agora você não é mais aquele que você era. Quando você aceita Cristo, Ele dá a você o direito a uma nova identidade. E eu acho interessante que Paulo continua dizendo: as coisas velhas já passaram. É Deus falando para você: esqueça o seu passado. Você já não está mais lá. Para de visitar da onde você saiu. Para de olhar para o seu irmão e fazer ele voltar da onde ele saiu.